Fala pessoal, vamos para mais um relatório do investidor. Aqui você vê tudo o que ocorreu de mais importante na semana passada no mercado financeiro e o que isso implica nos seus investimentos no futuro. E na nossa pauta de hoje, o que é que vamos ver? Fechamento da semana anterior, pontos importantes, ou seja, como eu devo olhar para o mercado e o comportamento que eu deveria ter nas próximas semanas, tá certo? Vamos falar também das eleições presidenciais. Lógico que vamos falar desse embate acirrado entre os dois candidatos à presidência e, por último e não menos importante, o calendário econômico. São os principais fatos que irão ocorrer durante a semana e que podem aí movimentar o mercado financeiro. Na semana de reta final para o segundo turno das eleições, o Ibovespa encerrou com queda de 4,5% na contramão dos mercados globais, que registraram aí mais uma semana positiva. Dentre as ações que registraram os maiores movimentos ao longo dos dias, destaque para as ações da Yduqs, que é uma hold de capital aberto com foco no ensino superior. Ela subiu aí quase 22%, influenciada pelas perspectivas políticas. Na outra ponta temos o BRF, que registrou queda de 17%, com expectativas de desaceleração na recuperação econômica do país. Já nas estatais, temos a Petrobras, quase não sai, né? E o Banco do Brasil, que registraram queda aí de 13% devido às incertezas do cenário eleitoral. Bora falar aí de real, do cacau, do nosso real. O real já valorizou 2,5% em relação ao dólar, que está cotado a 5,29, com o mercado precificando aí menores chances de reeleição do presidente Bolsonaro, que foi o que de fato ocorreu. Já na renda fixa, as taxas de juros fecharam a semana em alta no último pregão antes do segundo turno. As incertezas elevadas relacionadas ao desfecho da disputa se traduziram em um posicionamento mais leve dos agentes, que seguem demonstrando desconforto com as dúvidas relacionadas à condução da política econômica em um eventual governo petista e tentando aí avaliar os riscos de contestação dos resultados. Vamos para os pontos importantes. Temos uma ação aí que subiu 22%, influenciada pelas perspectivas políticas. Minha gente, é muito importante estarmos atentos às notícias, principalmente tudo que move o mundo, para podermos conseguir surfar aí algumas ondas. Obviamente não temos como prever o futuro, mas podemos nos preparar melhor para ele. Se você tiver na sua carteira uma parte com empresas só com potencial de valorização, essa seria, ou melhor, teria sido uma boa pegada. Já a Petrobras e o Banco do Brasil registraram queda com incerteza do cenário político e hoje, segunda-feira, passando toda essa tensão, conseguimos ver que realmente as quedas se configuraram com o resultado da eleição. Só lembrando, pessoal, que se você quiser aprender como montar sua carteira de investimentos com foco aí no longo prazo, esse é o canal para você aprender a montar do jeitinho que você quer. A gente lhe ajuda e você monta ela totalmente personalizada. Por isso, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo para que a RedZap consiga chegar aí nos 4 cantos do mundo, tá bom? Vamos de eleições? Lula volta à presidência neste domingo e mais de 120 milhões de brasileiros foram às urnas votar no segundo turno das eleições presidenciais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito aí presidente do Brasil e a partir de 1º de janeiro de 2023 presidirá o país em seu 3º mandato. Os resultados finais foram muito apertados aí, com Lula conquistando 50,9% dos votos válidos. A diferença de votos entre os candidatos foi cerca de quase 2 milhões a favor de Lula, uma disputa aí realmente muito acirrada. Eleito, Lula tem o desafio de contemplar demandas sociais sem abrir mão de responsabilidade fiscal, e as principais questões adiante serão a formação principalmente da sua equipe econômica e a mudança aí nos tetos gastos. Para o mercado, vemos como os setores devem ser favorecidos na presidência de um governo do presidente Lula, que serão varejos, construtoras de baixa renda e a educação.
e a volatilidade pode seguir alta nas próximas semanas, tá bom, pessoal? Há uma incerteza quanto à política fiscal do novo governo. Também vale a atenção a volatilidade do real em relação ao dólar nas próximas semanas, além da curva de juros. Vamos aí para algumas informações importantes desta semana. Segunda-feira, dia 31, temos o dado de relação dívida por PIB, tá certo? Esse é um dado, é um dos indicadores de saúde de uma economia em que o montante da dívida pública de um país em uma porcentagem de seu produto interno bruto, um resultado baixo indica uma economia que produz um grande número de bens e serviços e que provavelmente possui superávites orçamentários, que são altos o suficientes para pagar dívidas. Uma leitura mais leve aí do que o esperado deve ser tomada como positiva, né? Ou seja, alta para o real brasileiro, enquanto a leitura abaixo do esperado deve ser tomada como negativa, baixa aí para a moeda brasileira. E terça-feira, o que é que a gente vai ter aí terça-feira? Temos no Brasil a produção industrial anual. A produção industrial mede a mudança no valor total ajustado pela inflação de saída produzida pelos fabricantes, minas e serviços públicos. Uma leitura maior do que o esperado deve ser tomada como positiva para o dólar ou para o Brasil, né? Enquanto que uma leitura menor do que o esperado deve ser tomada como negativa. Na quarta-feira, dia 2 de novembro, temos aí um dado nos Estados Unidos, que são os estoques de petróleo bruto. Os estoques aí de petróleo mede a mudança semanal do número de barris de petróleo bruto mantidos por empresas aí nos Estados Unidos. O nível dos estoques influencia o preço dos produtos petrolíferos, tá certo? O que pode ter impacto aí na inflação. Um aumento nos estoques de petróleo bruto é maior do que o esperado, implica uma demanda mais fraca e pessimista para os preços do petróleo. Quinta-feira, nós temos um dado já no Brasil, que é o fluxo cambial estrangeiro. O indicador mostra a quantidade de fluxo de capitais que são direcionados para o país por investidores estrangeiros. Os fluxos de capitais são essenciais para mercados em desenvolvimento e emergentes. Eles contribuem aí para o aumento de investimentos e financiamentos para atuais déficits em conta. Uma leitura mais elevada do que o esperado deve ser tomada como positiva para o Brasil, para o real brasileiro, enquanto uma leitura abaixo do esperado deve ser tomada aí como negativa para o Brasil. E na sexta-feira, dia 4/11, nós temos aí o payroll, que é um relatório de emprego não agrícola, que é um dado lá nos Estados Unidos. É um dado que mede aí a variação do número de pessoas empregadas durante o último mês de todas as empresas não agrícolas. O total de contas de folhas de pagamentos não agrícolas para cerca de 80% dos trabalhadores que produzem o produto interno bruto, todo interno dos Estados Unidos. É a peça mais importante aí dos dados contidos no relatório de empregos, que é considerado oferecer a melhor visão geral à economia. As variações mensais e as revisões nas folhas de pagamento podem ser bastante voláteis, né? Valores superiores ao esperado devem ser considerados como positivos para o dólar, enquanto que valores inferiores ao esperado devem ser considerados como negativo para o dólar. Esses dados eles são muito importantes porque a gente consegue analisar determinados ativos, determinados preços, fazendo com que a gente consiga ter uma melhor entrada em um ativo, por exemplo, ou então conseguir surfar aí aquela onda, tá certo, pessoal? Então esse foi o nosso relatório semanal. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, nós vamos deixar nossas redes sociais aqui embaixo e por enquanto é só, vamos ver o que nos espera nesta semana, tá bom? Até mais!